Eita. Eita, galera, pera aí que eu nem botei o chat novo, ainda tá com chat antigo aqui, ainda tá com chat antigo. Deixa eu ajeitar aqui pra essa galera. Vambora! Pera aí, eu tenho que ajeitar aqui, pô, que é isso? Que é isso, botar o chat novo aqui. Foi, agora vai, hein? Agora vai. Vamos voltar e vamos resolver. Galera, eu quero contar um fato super curioso aqui, tá? Muito curioso. Eu tava aqui, enfim, dando aquela pairada aqui e tudo mais. Meu YouTube tava aberto, né? É, e não sei se vocês conhecem a figura do meu amigo professor Rodrigo Sacramento, né? De verdade, pessoal, ele é um ser de muita luz que apareceu na minha vida e junto com a minha esposa não permitiram que eu desistisse de ser professor, né? É, eu em pelo menos aí umas duas vezes eu quase pensei em desistir de ser professor. Gente, não é porque eu não gosto não, tá? Só para avisar para vocês, eu amo. Sendo que eu tenho certeza que vocês entendem que há momentos, né, em que a gente duvida da nossa própria capacidade. Isso é fato, tá? Sendo que esse cara, ele tá fazendo uma live agora, certo? E eu vou dar um zoom aqui no tema, tá, que esse cara tá fazendo, que é a segunda parte da nossa aula, diga aí. Aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Olha o tema da aula dele, função exponencial. Ele tá aqui, ó, ao vivo. Né? Ele tá aqui ao vivo. E assim, a sinergia é tão absurda, tão absurda. Foi por causa dele que eu sou muito fã do trabalho dele, né? Quando vocês mandam mensagem assim pra mim dizendo, pô, professor, que aula legal, porque foi muito alegre, é muito legal ver você fazendo, né, a parada acontecer e rindo e amando o que tá fazendo. Cara, eu gosto do que eu tô fazendo, tá? Eu faço com amor. Por amor eu estaria mentindo, certo? Porque eu não vou mentir, a gente precisa botar o pão de cada dia na mesa. Não vou ser nenhum, vocês não vão me ver com demagogia não, mas é com amor, que eu gosto muito do que eu faço. E no período em que eu tava quase desistindo, ele chegou e disse assim, Adilson, faz isso não, faça assim, acabou. E aí eu fui abrir o YouTube aqui, falei dele, né, na primeira parte da aula, quando eu de repente, pá, abri o YouTube, pá, tá lá ele. Cara, de verdade, felizão, tô felizão demais, tô ainda mais feliz, certo? Sinergia absurda, isso que é sinergia. Pessoal, e é com essa, né, que a gente vai continuar a nossa aula, então. Quem puder, pessoal, depois vai lá, Plantão do Matemático. O cara é muito bom. A gente vai para a segunda parte da aula, que é resolver alguns exercícios, né, lembrando de tudo que foi colocado. Mas eu quero colocar aqui uma última observação, certo? Antes da gente resolver as questões de função exponencial, tá? Porque é o seguinte, a função exponencial, na sua forma mais simples, e aí eu vou analisar a forma mais simples porque ela já é o suficiente. A função exponencial, ela tem a sua forma mais simples definida por a elevado a x, certo? E como eu falei para vocês, o a, ele precisa obrigatoriamente ser maior que zero, né? Então aqui a gente vai ter que o a, ele é maior que zero. Sendo que quando você pensa no a maior que zero, existe uma infinidade de possibilidades aqui, tá? Vou botar aqui os valores de a, que são os números reais. Aqui eu vou colocar o zero, certo? Vou melhorar. Vou colocar o zero aqui como bolinha aberta. Todo mundo lembra, né, do conjunto, o que é que significa essa bolinha aberta? A bolinha aberta significa que esse elemento ele não pertence, né? Então nós temos aí o zero, tá? Sendo que outra coisa que eu tenho que falar para vocês é que a função exponencial ela não pode ter base 1, senão ela também vai ser toda constante, né? Não sei se vocês concordam comigo. Então haverá duas possibilidades, certo? Existe essa primeira parte aqui, que é quando a base é maior que 1, e existe essa segunda parte aqui,
que é quando a base está entre 0 e 1. Certo? E aí você vai anotar no seu caderninho que se a base ela é maior que 1, a função ela é dita crescente. Tá? E se a base está entre 0 e 1, a função ela é decrescente. Professor, por que você só passou isso no final, se é uma observação tão simples? Meus amores, é porque é o seguinte, vamos lá, deixa eu falar para vocês. A função exponencial ela tem dois casos. Ou ela é maior que 1 e a função é crescente, a base, ou a base está entre 0 e 1 e ela é dita decrescente. Mas é mais importante ainda você saber que não é só isso que define se a função é crescente ou decrescente. Eu vou dar um exemplo bem claro. Se eu coloco aqui, por exemplo, ó, f de x igual a 2 elevado a x. Certo? 2 elevado a x. Nesse caso, claramente, o a, que é o 2, ele é maior do que 1. Então, se ele é maior do que 1, a função ela é dita o quê? Crescente. Certo? Agora, se eu escrevo assim, ó, f de x igual a 2 elevado a menos x, aí fica a minha pergunta. A função ela continua crescente? Não. Ela não continua crescente, porque aqui a base ela não é maior que 1. Aqui você olhando, 2 elevado a menos x é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a x. Então, na verdade, esse a aqui, ele está entre 0 e 1 e, portanto, essa função ela é decrescente. Certo? Então, é de extrema importância que você entenda, né, que não é somente o a que vai definir se a função é crescente ou decrescente. Esse elemento aqui que ele acompanha o x, né, que normalmente é kx, certo? Ela também determina se a função é crescente ou decrescente. Mas basicamente a gente vai ter esses dois casos aí, vocês não precisam se preocupar com mais, tá bom? Bom, vamos resolver algumas questões agora mais clássicas, tá? E também mais tradicionais, para depois a gente começar a resolver questões um pouco mais difíceis. E as questões de logaritmo vão depender demais dessas questões que a gente vai resolver agora, tá certo? Então, nesse momento eu estou resolvendo uma questão do material, que seria na página 177, questão de número 2. A questão fala o seguinte, olha que questão fácil. No estudo de uma população de bactérias, identificou-se que o número n de bactérias, t horas após o início do estudo, é dado por... Então aqui tem uma função. Se a função ela vem desse jeito aqui, pessoal, pode ter certeza, vai ser uma função tranquila de você manipular. Tá bom? Nessas condições, em quanto tempo a população de bactérias duplicou, né? Aí, assim, a resolução tradicional, você precisaria saber qual é a quantidade inicial. Olha que chato. Na resolução tradicional, você precisaria saber qual é o valor inicial. Sendo que a gente já sabe que o valor inicial, eu vou até escrever aqui para ninguém esquecer, o valor inicial, hein, Sofia? Vai ser 20. Tá? Vai ser 20. Certo? Então, se o valor inicial é 20, ele quer saber quanto tempo demorou para duplicar. Então, para duplicar, você tem que ter igual a quanto? 40. Então, 40 é igual a 20, que multiplica 2 elevado a 1,5t. Tá? Detalhe, aqui t está em horas, tá? E todas as respostas estão em minutos. Certo? Aí, o que é que a gente vai fazer agora? Resolver a questão. Esse 20 que está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo, você vai ter igual a 2. Então, vai ficar 2 é igual a 2 elevado a 1,5t. Posso falar uma coisa para vocês? Se você quisesse, você já começaria daqui. Porque entendam o seguinte, meus amores, para essa expressão aqui dobrar, para essa expressão dobrar, eu teria que ter 20 vezes 2, não é verdade? Então, esse 1,5 elevado a t aqui, 2 elevado a 1,5t, ele teria que ser igual a 2, ó. Faz sentido isso que eu estou falando? Para dobrar,
o número que está multiplicando o 20 precisaria ser igual a 2. Certo? Mas enfim, vida que segue, a gente consegue resolver desse jeito sem problema nenhum. Essa é a interpretação que a gente vai ter, tá? Então, agora é o seguinte, né? Se as bases estão iguais, agradeça, certo? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. E aí você vai igualar 1,5t a 1, certo? Lembrando que 1,5 é a mesma coisa que o quê? 3 sobre 2, né? 3 sobre 2t, só para deixar desse jeito, é igual a 1. Então, t vai ser igual a 2 vezes 1 dá 2, e aqui 3, então na verdade vai ser 2/3 de hora, né? Lembrando que o tempo está em hora. Pô, o que é 2/3 de hora? 2/3 de hora, para transformar em minuto, 1 hora tem 60 minutos, não é verdade? Então no lugar da hora ali eu coloquei 60 minutos, certo? E aí quando você faz a simplificação de 60 por 3, isso daqui dá igual a 20, né? E aí 20 vezes 2 fica igual a 40. Então nós temos 40 como resposta. Acabou. Certo? E aí, o que vocês acharam dessa questão? Uma questão difícil? Vocês acharam uma questão difícil ou não? Fala pra mim aí, porque se vocês acharam, a gente resolve mais questões desse estilo para que vocês não sintam dificuldade ao resolvê-las. Tá? Vamos aqui. Boa, muito boa, é isso. Bom. Muito bom, bom. Vamos lá, questão 3, certo? Questão 3. Vamos lá. Uma análise de uma aplicação, tá na mesma página, tá, pessoal? A análise de uma aplicação financeira ao longo do tempo mostrou que a expressão, ele coloca aqui essa expressão, que expressão gaiata, boy. Olha esse número ali no expoente. Olha esse número ali no expoente. Fornece uma boa aproximação do valor de V em reais em função do tempo T em anos desde o início da aplicação. Então, eu quero que vocês prestem atenção que dos contextos da função exponencial é o juros composto, tá? Isso aí vai ser muito importante, é o juros composto. Vamos ver. Depois de quantos anos o valor inicialmente investido dobrará, né? Aí, mais uma vez, aquela questão onde tem alunos que vão buscar qual é o valor inicial. Meus amores, o valor inicial ali é 1.000. Ele quer chegar em 2.000. Certo? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas para ele chegar em 2.000, o 2 elevado a 0,0625t, ele é igual a 2. Concordam comigo? Faz sentido isso daí ou não? Ah, professor, não entendi. Vamos começar, ó, grave isso aqui que eu fiz e vamos começar de outro jeito. Como eu sei que o valor inicial é 1.000, eu já sei que o valor inicial é 1.000, então eu quero chegar em 2.000. 2.000 é igual a 1.000, que multiplica 2 elevado a 0,0625t, tá? Passa o 1.000 para o outro lado dividindo, então 2 é igual a 2 elevado a 0,0625t. Olha aí, olha o que eu estou falando para você. A gente rodou e voltou para o mesmo lugar, certo? Então, se você for um aluno safo, se você for um aluno que você tem o bizu, se você for o aluno que você consegue perceber à frente, você vai notar que não precisa de uma conta gigantesca. É só aquele número que está multiplicando o valor inicial ter que dobrar, ou seja, multiplicar por 2, né? E aí, cancelando as bases, você vai ter que 1 é igual a 0,0625t. Eu sei que você já está pegando a calculadora nesse momento, não faça isso não, tá? Não faça isso não, porque tem uma série de potências que você precisa conhecer na hora da prova. E essas potências são as potências de 2, crescendo ou decrescendo, ou seja, 2, 4, 8, 16, 32, 64, todas essas você precisa conhecer até o 1024 aproximadamente. 2048,
certo? Além disso, as divisões por 2. As divisões por 2 são, vamos lá, ó, o 2, né? Vou fazer uma sequência aqui dos de 2, né? Então, você vai ter 2 dividido por 2 dá 1. Dividido por 2 dá 0,5. Dividido por 2 dá 0,25. Dividido por 2 dá 0,125. Dividido por 2, você vai ter 0,0625. Olha que interessante. Então, eu quero que vocês entendam que essas potências estão relacionadas a quê? A 2 elevado a 1, 2 elevado a 0, 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 2, 2 elevado a menos 3, e aqui 2 elevado a menos 4. Tá certo? Ou seja, isso daqui, pessoal, é a mesma coisa que 1 sobre 16t. 1 sobre 16t. Ou seja, t aqui vai ter que ser igual a 16. Acabou a questão. Letra C. E aí? Me digam vocês, né? O que é que vocês acham? Deu certo? Tô pegando aqui outra questão pra gente. Tranquila também, né, Denis? Tranquila demais. Eu acho que só pega o aluno quando ele olha para essas potências, né? Quando o aluno olha para essas potências e diz assim, caraca, boy, lá vai eu fazer a divisão por um número decimal, né? Prof, por que ficou 16? Porque nesse caso, Nanda, só para deixar claro para você, esse número aqui, eu vou fazer aqui separado só para tu entender melhor, tá? Didaticamente falando, eu acho que eu cometi um erro ao fazer desse jeito, mas é a mesma coisa tu ter assim, Nandinha, ó, 2 a menos 4, isso aqui. O 0,0625 é 2 a menos 4, tá? Aí o 2 a menos 4, pela propriedade de potenciação, é 1 sobre 2 elevado a 4. Aí o 2 elevado a 4 vai ser igual a 16. Tá bom, Nanda? Que seria 2 vezes 2 vezes 2 e assim vai, tá? É só perceber a potência, exatamente, João, exatamente isso, tá? Essas potências assustam, concordo, Denis. É só esse final que pega porque você fica sem saber o que fazer se não tiver a prática, com certeza. Mas é o que eu disse, né? E aí eu vou estar remetendo à faculdade, né? E talvez Sofia se identifique com isso. E vocês um dia irão se identificar, tá? Não se sintam mal por isso, vocês um dia vão se identificar. Quando a gente está na universidade, tem algumas coisas que a gente, mesmo sabendo a explicação, a gente só decora mesmo e vai. Então, você sabe a explicação do 0,0625. Mas, pô, tu ficar toda a vida tendo que justificar essa potência e tal, só vai com essas potências aí. É porque 6,25 é muito sugestivo. Para mim, eu sou professor, tá? Eu entendo. Mas para mim é muito sugestivo. É a mesma coisa de tu botar 0,25. Como é que tu não vai pensar? Eu quero que você entenda você como estudante, tá? Você que tá na segunda série, você que tá na primeira série, você que vai fazer Enem, pensa um pouquinho, tá? Bota a mão na cabeça, pensa um pouquinho da seguinte maneira. Como é que tu chega nesse momento e não consegue associar 0,25 a 1/4? Não faz o mínimo sentido, você tem que associar 0,25 a 1/4. Então é a mesma coisa, quando eu vi 0,0625 é a mesma coisa que 6,25% o Vinícius. E na hora eu já falei, matei, acabou. Porque aí você tem a metade de 12,5 e a metade de 25. Então, são potências bem sugestivas assim que ele vai trazer. O Enem ele vai fazer isso com vocês, entendeu? Potências de 3, pode ter certeza, ele vai até 3 elevado a 5, né? Potências de 5, ele vai até 5 elevado a alguma coisa, 5 elevado a 4, foi o máximo que eu vi, tá? Bom, é isso. Vamos para a próxima questão, né? Que é o mais importante aí. Tô vendo aqui se tem alguma dúvida. Galera, não tem. Vamos lá.
Uma pizza a 185 graus Celsius foi retirada de um forno quente. Entretanto, somente quando a temperatura atingir 65 graus Celsius será possível segurar um de seus pedaços com as mãos nuas sem se queimar. Então, peraí. Uma pizza a 185 graus Celsius foi retirada de um forno quente. A temperatura atingir 65 graus Celsius será possível segurar um de seus pedaços com as mãos nuas. Suponha que a temperatura T da pizza em graus Celsius possa ser modelada, pode ser descrita em função do tempo T em minutos pela expressão. Então aqui você tem a temperatura T igual a 160 vezes 2 elevado a menos 0,8 T, tá? Mais o 25. Ok. Será que vocês conseguem perceber? Ó, a temperatura inicial foi quanto? 185. Pessoal, eu vou estar insistindo nisso, tá? Porque eu quero muito que vocês não percam tanto tempo com algumas informações no Enem. Ó, a temperatura inicial é 185. Você tá vendo que o número que multiplica o 2 aqui é 160, né? Com a assíndota, que é 25, ó, observa, ó, 160 mais os 25 dá o quê? 185. É sempre isso que eu digo. Galera, fica ligado, porque as informações, elas nesse caso aí, elas se repetiram, né? Na lei de formação e no texto que foi colocado para você, certo? Vamos lá. Qual o tempo necessário para que se possa segurar um pedaço dessa pizza com as mãos nuas sem se queimar? Ou seja, ele quer saber qual é o tempo para que a temperatura ela tem que ser 65, né? Que é quando você consegue segurar. Então vamos lá, 65 eu vou colocar aqui, certo? É igual a 160, tá? Vezes 2, elevado a menos 0,8 T, mais 25. E aí você, senhor, senhora, né? Lady and gentlemen, boys and girls, né? Monsieur ou madame, vocês, por favor, né? Cuidado, agora é o momento de tensão. Por quê? Porque se em algum momento chegar aqui uma hora que não dá para igualar a base, ferrou, é logaritmo, certo? A não ser que tu tenha uma estratégia muito bem montada, mas é logaritmo, tá? Então, vamos lá. Ok. Então, aqui vai ficar o seguinte, passando esse 25 para o outro lado, subtraindo, vai ficar 65 menos 25, vai ficar 40, né? Então, 40 é igual a 160, que multiplica 2 elevado a menos 0,8 T. Gente, olha que gostosinho essas contas, tá? Aí o 160 vai passar dividindo. Quando você tiver 40 sobre 160, eu vou fazer aqui separado, cancela o 0. Aí vai ficar 1 sobre 4, né? Então aqui vai ficar 1 sobre 4 igual a 2 elevado a menos 0,8 T. Aí, meu amigo Vinícius, é exatamente esse o ponto que eu quero chegar. Chegou aqui, você precisa ter o molejo. Você precisa ter... Você precisa ter o molejo, você precisa ter a malemolência de perceber que você tem que igualar as bases. Então, para igualar as bases, eu vou fazer 2 passos aqui. Mentalmente eu já fiz, mas eu vou passar aqui para vocês. Que seria o quê? Esse 1/4 eu vou transformar em 1 sobre 2 ao quadrado. E eu estou fazendo aqui passo a passo porque para Nanda não ficar com dúvida, tá? Então, Nanda, preste atenção aí também junto comigo. Então, aqui você vai ter elevado a menos 0,8, certo? E depois, né, eu vou usar outra propriedade da potência, que é o seguinte. 1 sobre 2 elevado a 2 é a mesma coisa de 2 elevado a menos 2. Aí eu vou só escrever aqui, ó, para vocês entenderem. 2 elevado a menos 2 é igual a 2 elevado a menos 0,8 T. Vinícius, você pegou a visão aí? Nanda, também? Tá todo mundo aí? Vocês conseguiram compreender? Não é uma parada assim, das mais fáceis, eu concordo com vocês, mas também não é uma coisa difícil. É porque o aluno que ele passa por função exponencial e ele não tem o domínio da potenciação, já era. E eu posso dizer para vocês, logaritmo também. Tá, logaritmo também. Então, vamos continuar aqui, certo? Então, aqui você vai ter que o menos 2, igualando os expoentes agora, é igual a menos 0,8 T.
Os dois estão negativos, né? Então fica positivo. Aí o que é que eu vou fazer, ô Vinícius? Eu vou pegar o 0,8, deixa eu colocar aqui a conta, continuar aqui. Eu vou pegar o 0,8 e vou transformar, sabe em o quê? Em fração, em 4/5. Tá vendo aí a estratégia que eu vou tomando? Aí ali vai ficar T é igual a 5 vezes 2 dá 10, dividido por 4. Então, 10 dividido por 4 vai ser igual ao quê? Vai ficar igual a 2,5. O resto é só continha, ó, letra C. Viram aí como é boa? Pessoal, sério, a pessoa maltratar função exponencial, certo? Função exponencial, eu realmente, eu gostaria, de verdade, uma opinião sincera de vocês. Bota no chat aí, por favor. Bota no chat, eu gostaria da sua opinião sincera. Se você quiser se expressar até por áudio, manda um áudio pra mim. Eu quero perguntar pra vocês, o que é que vocês sentem quando você olha essa questão? E tipo assim, e Vinícius, eu sei que você vai dar uma opinião sincera. Cara, eu às vezes falo, galera, função exponencial, os caras, meu Deus, função exponencial, Jesus. Tipo, eu tava vendo a turma de João Paulo, de Fernanda, né, de Nanda, de Carlos sofrendo, cara, com função exponencial. Eu passava pelo corredor, né, da escola que eu dou aula, e a galera ficava, poxa vida, não sei o que e tudo mais. Eu falava, calma, galera. Calma, certo? Calma, não é difícil, não é uma função difícil. Agora, vou dizer pra vocês, não entendi potenciação. Aí deu ruim, meu amigo, aí azedou para o seu lado. Certo? Azedou, porque tudo é prática, certo? E no caso da potenciação, ela é um assunto básico para tudo. Quem olhou aí o módulo 2, viu que tem tanto assunto, mas eles vão passar muito rápido. Professor, mas por que eles passam rápido? Porque, meus amores... É papo de você entender a base. Uma vez que a base está consolidada, meu amigo, você vai conseguir perceber cada coisa que você não percebia antes, né? Graças a Deus eu estou recebendo muito elogio por conta das aulas que eu tenho mudado, e eu falo assim, meu amigo, isso aqui é o óbvio, tá? É o óbvio, é o mínimo que você precisa. Agora sim, não deixe de aprofundar, né? Não deixe de aprofundar. Tá? Pessoas, vamos lá, vamos para a próxima, né? Deixa eu escolher aqui a próxima. Espero que vocês estejam gostando da aula, tá, pessoal? Porque assim, tá uma aula realmente muito tranquila, tá? A gente tem tudo aí para poder se organizar, tudo bem direitinho. Ó, cara, vamos ver aqui uma questão muito boa, tá? Eu coloquei uma vez uma dessa numa prova da primeira série, os boys se roeram, né? Se mataram. Professor, mas tu não deu logaritmo, meu Deus! Isso, alguns anos atrás, eu falei, ei, fica peixe aí, se eu não dei logaritmo, é óbvio que não vai ser a resposta, né? Isso foi o quê? 2, 3 anos atrás, eu acho, sei lá. Bom, vamos lá. A figura descreve o gráfico de uma função exponencial do tipo y igual a elevado a x, de R em R. Nessa função, o valor de y para x igual a menos 0,5 é... Nesse caso, pessoal, não vai inventar de fazer regra de 3, porque função exponencial não dá, certo? Não dá. Então, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, descobrir o valor de A, né? A gente não sabe o valor de A. Então, para descobrir o valor de A, o que é que eu vou fazer? Eu tenho esse ponto aqui que tem coordenada 1 e 0,2, ou seja, quando x igual a 1, vai ficar A elevado a 1. Significa que o y é igual a 0,2, então vai ficar 0,2. Olha que lindo. Aí a gente vai ter o seguinte, ó. Segundo ponto, agora descobrir o que ele quer. E o que é que ele quer? Como que você sabe que a função
é y igual a 0,2, meus amores, 0,2 é a mesma coisa que 2 sobre 10 ou 1 sobre 5, tá? Então a função é 1 sobre 5 elevado a x, certo? 1 sobre 5 elevado a x. Aí olha só, o que é que eu vou fazer? Agora eu tenho menos 0,5, então vamos lá, ó. Y é igual, pessoal, me acompanha, tá? Por favor. Y vai ser igual a 5 elevado a menos 1, que seria 1 sobre 5, tá? Elevado a menos 0,5. Certo? 1 sobre 5 é 5 a menos 1, tá? Então, Vini, será que tu percebeu aqui a passagem que eu fiz, ó? Sofia, vocês conseguiram entender? Clara? Então aqui a gente vai ter o seguinte, ó, Denis, aqui a gente vai ter que o y vai ser igual a 5 elevado a 0,5 positivo, porque quando você tem potência de potência, você multiplica, né? Então menos 1 vezes menos 0,5 dá 0,5 positivo. E aí, 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2, né? E aí agora eu transformo isso em forma de raiz, então o y vai ser igual a raiz de 5. Gente, quando eu coloquei essa questão na prova, eu avisei para os meus alunos, né, da primeira série, eu lembro como se fosse hoje, eu falei assim, galera, ó, seguinte, vocês tinham que usar estratégia, pessoal, na hora de prova. Tem questão que só de você verificar as alternativas, você percebe que algumas são extremamente absurdas. No caso deles, pessoal, não tinha dado logaritmo ainda. É só exponencial. Aí, como era só exponencial, aí tipo assim, você vê 5 alternativas aí. 3 tem logaritmo. Eu não tinha dado logaritmo, amigo. Cancela. Cancela. Aí o que é que faltou pra gente? Faltou 2 alternativas. Então, se eles quisessem chutar... Vocês estão entendendo o que eu tô colocando? Se eles quisessem chutar, eles já tinham 50% de chance, já aumentou a chance. Tá. Mas aí a galera quis porque quis cancelar. Eu quero cancelar. Não vai. Por quê? Porque eu não quero. Galera, próxima questão. Questão de número 9. Tá? Vamos fazer aqui algumas questões muito boas. Galera... Função exponencial, diga aí, olha a quantidade de detalhe que um dia a gente trabalhou dentro da função quadrática. Olha pra essa, velho, olha pra essa é linda, cara, essa é linda, tá? Vamos lá, ó. A duração do efeito de alguns fármacos está relacionada à sua meia-vida. Olha, esse tema aqui é interessante, tá? Tempo necessário para que a quantidade original do fármaco no organismo se reduza à metade. A cada intervalo de tempo correspondente a uma meia-vida, a quantidade de fármaco existente no organismo no final do intervalo é 50% da quantidade do início desse intervalo. O gráfico anterior apresenta de forma genérica o que acontece com a quantidade de fármaco no organismo humano ao longo do tempo. Então, pessoal, o que é que acontece? Vamos supor que você toma 800 miligramas de ibuprofeno. Nossa, foi tão específico. Nossa, foi tão específico isso, boy. Tá, vamos lá. Você toma 800 miligramas de ibuprofeno, certo? Eu não sei se vocês sabem, mas... Nossa, por que os boys vão saber isso? Não, peraí. Tá bom, peraí. Eu viajei agora, porque... gente, de verdade, eu sou o cara da curiosidade. Eu adoro uma boa curiosidade. Certo? Eu adoro uma boa curiosidade. Tanto que minha esposa tem uma história assim, que diz que vai dizer pra nossa filha assim, minha filha... minha filha, papai mente, tá? Papai mente. Aí... porque do nada eu falo, você sabia que... Então vamos lá. Vocês sabiam que a meia-vida do ibuprofeno é de 2 horas aproximadamente? 2 horas a do ibuprofeno, por exemplo? O que é que isso significa? Que, por exemplo, passadas
2 horas, passadas 2 horas, você terá 400 miligramas do medicamento no seu organismo, considerando todas as condições ideais. Certo? Então, por exemplo, sei lá, vamos supor que você tenha que tomar, olha que específico, de 12 em 12 horas. Olha só o que acontece nas 12 primeiras horas. Olha só, nas 12 primeiras horas, tá? Na verdade, vamos supor que tu toma de 6 em 6 horas, né? Tá feia a situação, você vai tomar de 6 em 6 horas. Gente, muito específico isso, mas tá tudo bem, tá? Eu sou essa pessoa. Então, você vai tomar de 6 em 6 horas. Aí, o que é que vai acontecer? Você vai ter 400 miligramas depois das primeiras 2 horas. Aí, você, depois de 2 horas, vai ter novamente a metade, ou seja, você vai ter 200 miligramas. Certo? E aí, depois, você vai ter o quê? Você vai ter, depois de 2 horas, né? Você vai ter agora 100 miligramas. Aí, o que é que vai acontecer? Você toma o ibuprofeno 800 miligramas de novo. Nesse momento. Aí, você vai ficar com quantas miligramas de medicamento no sangue? 900 miligramas. Isso daqui é só um esquema para você entender o que acontece no seu organismo, certo? Então, quer dizer, você vai eu não sei se vocês entendem, mas há um superávit da dosagem aí. Vocês entendem o que aconteceu? Você vai ter um superávit da dosagem, certo? E sendo que o médico faz isso sem você perceber. Ou seja, ele vai lhe dando doses um pouco maiores a cada momento que passa um ciclo, certo? Sendo que o que é que peraí, porque é um desabafo, tá? A Dani já sabe até o que eu vou falar, mas é um desabafo, certo? Aí o que é que o elemento faz? Peraí, eu vou mostrar pra vocês de novo aqui o que é que tá acontecendo, certo? Aí você vai mais 6 horas e por aí vai. Gente, o que é que vai acontecer nesse momento? Aí vem um ser humano, vai ao médico, aí o médico fala, tome de 6 em 6 horas, ibuprofeno, 800 miligramas, tá aqui, pá, show. Aí o elemento fala, eu vou dar um susto na minha doença. Vou fazer o elemento surpresa. Ao invés de eu tomar de 6 em 6 horas, eu vou tomar de 3 em 3, 4 em 4 horas. Vou tomar antes. Meu amigo, teu organismo não vai aguentar. Você vai estar se envenenando e você não sabe. É uma superdosagem, certo? Lembra da assíntota que eu falei? A assíntota, ela funciona também no nosso organismo, tá? Existe um limiar que a gente tem que prestar atenção que, putz, olha só, o gráfico que representa como funciona o efeito do fármaco no nosso organismo é desse jeito aqui, ó. Professor, não estou entendendo esse gráfico. Eu vou explicar de uma forma bem sucinta para vocês. Você começa a dosar, eu vou até botar de marca-texto, sei lá, qualquer outra cor aqui, eu vou botar de marca-texto laranja, para vocês entenderem aqui. Você começa nessa primeira parte aqui que está destacada de laranja a dosar o seu medicamento. Então você começa a tomar e aos poucos você vai aumentando essa quantidade de miligramas, fazendo com que o medicamento ele realmente só venha a ter efeito alguns momentos depois, ou vou melhorar para vocês, algumas doses depois que você toma. E aí, no momento do efeito de pico, vocês podem ver que no gráfico aí, você tem uma coisa que ele chama de janela terapêutica. É de fato quando o seu organismo está absorvendo e é de fato quando o seu organismo está entendendo e processando e, enfim, vamos botar assim, curando a tua doença.
Sendo que entenda que essa primeira parte da janela, ela é uma exponencial e ali no final ela é uma quadrática. Toda quadrática ela tem o seu vértice. Aí ela chega naquele vértice e ela desce como uma exponencial. Certo? E aí nesse momento você tem uma duração da ação aí, que seria a duração do fármaco, que é uma duração que a gente chama de duração ótima, né? Por quê? Porque a partir desse momento você está de acordo com o seu organismo. Agora, no momento em que você toma antes da hora doses maiores às vezes do que a indicada pelo médico, você extrapola esse limiar, esse vértice, essa assíntota, vamos chamar assim. Quando você extrapola essa assíntota, meu amigo, aí começa a ferrar o teu fígado, aí começa a ferrar o teu estômago, porque alguns medicamentos traz um nível de acidez absurdo para o estômago, então vem gastrite, vem úlcera, vem o teu fígado sem sintetizar o medicamento, vem um bocado de coisa, certo? Então, é importante que você entenda, e aí é quase uma conscientização que eu estou trazendo aqui para vocês, de vocês dizer assim, bota a mão na consciência, faz o que o médico pedir. Naquele dia, pessoal, que eu estava muito ferrado na terça-feira à noite, eu não sei se vocês lembram, né, da garganta, aí eu fui, né, pro médico na segunda-feira, eu tomei Benzetacil, certo? Na segunda-feira, terça-feira eu dei aula para vocês, eu ainda estava um pouco rouco, né? Não sei se vocês lembram, eu estava um pouco rouco e ainda estava soluçando. E aí, o médico falou assim, olha, o medicamento só vai fazer efeito 72 horas depois. Aí eu lembro que eu falei para um amigo meu, dizendo assim, o meu amigo, e aí, Adilson, tá melhor? Não sei o que, eu falei, rapaz, o medicamento só vai fazer 72 horas depois, mas tá tudo bem. Ele falou, o quê? 72 horas? Eu digo, é o tempo que o teu organismo ainda vai sintetizar tudo que tá ali. Gente, bota no chat aí, vocês acham isso que eu tô falando papo furado ou vocês acham realmente que é uma aplicação? Eu não tenho dúvida se que é uma aplicação, tá? Mas é muito legal. De verdade, e aí a gente vai para outro papo que seria o seguinte, cara, você estudar tudo isso e você não dizer que é legal, cara, vocês vão estar lá, alguns de vocês, né, alguns de vocês querem medicina, vocês vão estar lá, brother, receitando para vir uma pessoa que viu 3 perguntas no chat GPT serem respondidas, dizer assim, não vou, lógico que ele não vai dizer na sua cara, né? Ele vai chegar em casa, dane-se o médico, eu tô com o medicamento correto, já era, eu administro do jeito que eu posso. E não é bem assim. Não é bem assim. Quando eu tô com sinusite, por exemplo, aí tem 2 medicamentos. Tem um Avamis, que o pessoal usa, né? Que é um sprayzinho nasal. E tem outro que é mais potente ainda. Sendo que ele é mais potente porque ele pega em outro lugar. Cara, mas aí eu precisei ir pro médico para poder entender qual é o medicamento e tal. Perguntei a amigos meus são médicos. Gente, não é assim de uma hora para outra. Tá? Então, é isso, tá? Vamos continuar, porque foi um desabafo aí para aquela galera que se automedica, mas se automedica de forma assim, querendo dar um susto, uma quantidade cavalar, e toma cuidado, tá? Então vamos para a questão. A questão apresenta aí o que seria esse gráfico, né? A porcentagem de fármaco no organismo que vai decrescendo, não atinge 0, porque você sempre vai ter metade, mas é isso. Aí, a meia-vida do antibiótico amoxicilina, ó, é de 1 hora. Assim, se uma dose desse antibiótico é ingerida às 12 horas, certo? Às 12 horas, em um paciente, o percentual dessa dose que restará no organismo às 1h30 será aproximadamente. Então, se a meia-vida é de 1 hora, né? Aí eu venho aqui, ó, 1 hora, você vai ter 50%, ó. Eu vou destacar aqui de outra cor, que eu acho que fica melhor. Destacar aqui de vermelho, ó. 1 hora, você vai ter 50% aqui, ó. Certo? 1h30, aí você vai ter que tomar cuidado, ó, porque 1h30 tá aqui, ó, 1h30. Quando você olhar no gráfico, vai estar entre 30% e 40%, né? Ou seja,
você vai ter 35% do medicamento no seu organismo, certo? E acabou a questão. Sem precisar montar função, é só você entender o que é meia-vida e tchau. Certo? É você entender o que é meia-vida e tchau. Por quê? Porque tem aluno que acha que você precisa todas as vezes e tudo mais. Não precisa, não precisa, não precisa. Ó, vamos ver uma questão do Enem? Porque a gente vê numa questão do Enem, você me diz assim, ah, professor, realmente é fácil. Ah, professor, não é fácil. Deixa eu pegar as primeiras, tá? Então vamos pegar aqui essa questão de número 2 do Enem. E aí eu quero ver o que vocês me dizem, tá? E aí eu acho que eu vou finalizar a aula respondendo as 3 questões do Enem. Não, vou pegar essa daqui, não. Eu vou pegar a questão 3 do Enem, certo? Quero deixar algumas questões boas para vocês se sentirem confortáveis, confiantes e seguir. Olha essa questão 3 aqui do Enem, como ela foi interessante, ó. O crescimento de uma população de micro-organismos é descrito pela expressão. Aí ele colocou a expressão que é K de T igual a 81, blá, 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 em que K de T indica a quantidade de micro-organismos em meio a uma cultura em função do tempo. Então, K de T é a quantidade de micro-organismos, certo? K de T indica a quantidade de micro-organismos em função do tempo T. O gráfico apresenta a evolução, tá? Com base nos dados, o valor de M é... Então, ó, M está associado a quem? A 6.563. Paciência, tá? Então, a gente vai ter o seguinte, ó. Tudo conspira para a base ser 3, certo? Ó, pode prestar atenção. Tem 3, tem 81. Vamos prestar atenção nisso, tá? São detalhes. Então, ele quer saber o seguinte, ó. Quando eu tiver 81 vezes 3 elevado a 1/3 vezes M, né? Eu vou colocar de vermelho aqui, porque eu colocando de vermelho vocês entendem. Ó, vezes M, certo? Mais o 2, isso precisa ser igual a quem? 6.563, tá? Aí eu vou passar o 2 para o outro lado, subtraindo. Aí o 2 para o outro lado, subtraindo, vai ficar assim, ó, 81 vezes 3 elevado a M sobre 3, já vou colocar assim, tá? Vou colocar menorzinho, né? M sobre 3 é igual a 6.561, certo? Porque o 2 ele passou para o outro lado subtraindo, tá? Aí agora eu vou pegar esse 81 e passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar 3 elevado a M sobre 3 é igual a... Aí quando você faz, ah, professor, e agora? Aí você tem que pegar o 6.561. Como eu estou pensando que é base 3, então eu vou sair dividindo aqui por 3, por 3, por 3, por 3. Então, só para vocês terem uma ideia, 6.561 vai ficar igual a 3 elevado a oitava. E 81 é 3 elevado a quarta, tá? Só para ver aqui, 6.000... Não, vou botar aqui ao quadrado. Eita, Maria. 81 ao quadrado. É isso mesmo, 6.561. Então, aqui você vai ter 3 elevado a M sobre 3 é igual a 3 elevado a 4, né? Propriedade de potência, repete a base e subtrai os expoentes, tá? Então, o M sobre 3 vai ser igual a 4, tá? E aí, se o M sobre 3 é igual a 4, então o M ele vai ser igual a 3 vezes 4, que é igual a 12, certo? Então, a resposta aqui vai ser a letra D, tá? Perceba, não é nada diferente do que a gente já vem fazendo. Não é nada diferente. A potência que incomoda um pouco, mas é o que eu disse. Pode incomodar? Vai incomodar, pessoal. Vai incomodar. De verdade mesmo, vai incomodar, certo? Quer ver outra questão do Enem que ela foi bem técnica? Gente, essa questão ela foi técnica no nível absurdo, mas nada assim, uou, aleatório demais, tá? Tudo que o professor já pode ter trabalhado com vocês, certo? Então, vamos aqui, né? Aqui. Em um laboratório, cientistas observaram o crescimento de uma população de bactérias submetida a uma dieta magra em fósforo, com generosas porções de arsênico.
Descobriu-se que o número de bactérias dessa população, após T horas de observação, poderia ser modelado pela função exponencial. Ele coloca essa função exponencial aqui, tá? Essa letrinha, pessoal, que é esse E, ela é uma constante tal qual o π, certo? Mas você não precisa saber o valor dela, tá? Só segue. Em que N0 é o número de bactérias no instante do início da observação, coisa que... Número de bactérias no instante, no início da observação, ele não precisava dizer, você tem que saber. Representa uma constante, e né, E representa uma constante real maior que 1, e K uma constante real positiva, certo? Sabe-se que após 1 hora de observação, o número de bactérias foi triplicado. Olha que informação importante. Sabe-se que após 1 hora de observação, o número de bactérias foi triplicado. 5 horas após o início da observação, o número de bactérias em relação ao número inicial da cultura foi... Gente, 1 hora, o número triplicou. Ele quer saber 5 horas. Então, vamos lá? Você tem aqui, ó, número inicial. 1 hora depois, 3 vezes N0. Isso é 1 hora, tá? Cada tracinho desse vai representar 1 hora a partir de agora. Vamos lá? 2 horas. 3 ao quadrado, porque é 3 vezes 3 vezes N0. Mais 1 hora. Vocês já conseguem prever o que é que vai acontecer? Quem conseguiu prever já sabe que após as 5 horas, você vai ter 3 elevado a 5 vezes o valor inicial. Porque vai ficar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, vai sempre triplicando. Tá? Vai sempre triplicando. Aí, como vai sempre triplicando, meu amigo, já era. Tá? Já era. E aí, quando você faz 3, né, elevado a 5, isso daqui vai dar 243. Então, vai ser 243 vezes o valor inicial. Gente, de verdade mesmo. Olha aí que questão interessante. Olha que questão interessante. Tá? Aí, a gente vai ter o seguinte. O próximo detalhe, né? Seria você perceber que eu não resolvi fazendo lei de formação. Para que eu vou resolver fazendo lei de formação? Você, como aluno, tem que entender que o mais importante é você resolver. Principalmente se tratando de uma prova objetiva. Você tem que resolver. Ah, mais o quê? Fala para mim, mais o quê? Vai me dar desculpa? É mais um desabafo. Vai me dar desculpa? Não faz isso. Não fica me dando desculpa de mais isso, mais aquilo. Não fica. Não fica. Certo? Faz. Acabou. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Bota aí no chat pra mim. Alguma dúvida? Vocês ficaram tão quietinhos aí. Eu tô com medo que vocês tenham achado muito difícil, alguma coisa do tipo. Me digam aí alguma coisa. Tudo tranquilo, né? Não tenho o que falar, tá? Não tenho o que falar. Realmente é um assunto muito de boa. Tudo tranquilo mesmo, né? É isso. Bom, vamos para a última questão. Já se prepara aí, certo? Última questãozinha também do Enem. Fala o seguinte, ó. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é uma medida usada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento. Para seu cálculo, são levados em consideração a expectativa de vida ao nascer, tempo de escolaridade e renda per capita, entre outros. O menor valor desse índice é 0 e o maior é 1. Caramba, peraí. O menor valor desse índice é 0 e o maior é 1. Tá. 5 países foram avaliados e obtiveram os seguintes índices de desenvolvimento humano. O primeiro país recebeu um valor X. O segundo, raiz de X. O terceiro, X elevado a 1/3. Depois, X ao quadrado. E o último, X ao cubo. Nenhum desses países zerou ou atingiu o índice máximo. Qual desses países obteve o maior IDH? Galera, é muito interessante, tá? É muito interessante mesmo. Por quê? Porque primeiro que entenda que vai ser um valor entre 0 e 1, certo?
Então, aqui o primeiro recebeu um valor x. Lembrando que x está entre 0 e 1. Eu vou colocar aqui, ó, x está entre 0 e 1. Certo? Olha para lá, para cima. Vamos olhar lá para cima? E antes de eu começar essa segunda parte da aula, eu disse o seguinte, que se a função ela tem a base entre 0 e 1, ela é uma função o quê? Decrescente. Então, quanto maior o x, menor é o resultado. Tá? Se a função é decrescente, quanto maior o x, menor é o resultado. Então, como é que vai funcionar? Aqui a gente vai colocar da seguinte maneira. Se x está entre 0 e 1, então eu vou colocar aqui, ó, o x, certo? Eu vou colocar aqui ao lado x ao quadrado. Aqui eu vou colocar ao lado x ao cubo. Tá? Aqui eu vou colocar, tô colocando na ordem, tá, pessoal? Aqui eu vou colocar x elevado a 1 sobre 2, que seria raiz de x, né? E x elevado a 1/3. Aí a minha pergunta é a seguinte, tá crescendo para onde? Qual deles é o maior? Né? Como essa função é decrescente, quanto maior o expoente, menor é o resultado. Então, nesse caso, a função ela está crescendo para cá. Ó. Ela está crescendo nesse sentido da seta. Então, o maior IDH foi aquele que respondeu que tem um x elevado a 1 sobre 3. Certo? Ou seja, a resposta seria o terceiro. E acabamos a questão. Tá? É isso. Exatamente, Vinícius. Exatamente, você está correto. E acabamos. Certo? Gente, de verdade mesmo, para a gente finalizar a nossa conversa, né? Ter essa sacada é um pouco contraintuitivo, com toda certeza. Com toda certeza. Mas, Denis, é aquela coisa. Todo mundo está acostumado a pegar a questão e querer meter conta logo direto. Não é assim. Existem condições de existência que precisam ser estabelecidas. Existem condições para que ela cresça, existem condições para que ela decresça. Na dúvida, estabelece um valor entre 0 e 1, tipo 0,5. Olha que legal. 0,5 é um valor, tipo, aceitável. Então, tu pega um valor entre 0 e 1, seria 0,5, e aí tu arrocha o nó, certo? Aí você arrocha o nó, tá? Então, dessa maneira, o que é que vai acontecer? A gente vai ter o seguinte, prestem atenção, tá? Estudem a parte de funções. Fiz justamente isso, inclusive com 0,5. É porque 0,5 é um valor intuitivo, certo? É o contrário do contra-intuitivo, é intuitivo. Então, o que é que vai acontecer? A gente vai fazer, tá, acontecer dessa maneira. Você vai resolver várias questões aí, certo? De exponencial, que tem aí a fole, tá? Resolva as de quadrática, porque próxima aula a gente vai precisar dessas questões de função exponencial para responder as de logaritmo. Tá certo? Fechado? Pessoal, é isso, tá? Finalizamos a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? É isso. É isso. Um forte abraço. Tenham uma ótima noite e bons estudos na semana, tá? Fiquem com Deus e tchau! Ô amor, tu apareceu.